Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de informática para concursos comigo, Alessandro Borges. Nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos falar de noções de hardware e software. E na nossa primeira aula, nós vamos fazer uma rápida introdução. Seguindo, coloquei aqui uma questão para a gente iniciar o nosso raciocínio. Os computadores são compostos por componentes de hardware e software. Assinale a alternativa que define a diferença entre esses dois tipos de componentes. Vamos lá, pessoal. Esses dois tipos de componentes são subdivididos. Para que a gente comece, pessoal, a nossa aula, nós primeiro devemos entender o que é processamento de dados. O processamento de dados é o ato de transformar dados de entrada em informações. O processamento de dados é dividido em 3 etapas básicas: entrada de dados, processamento de dados e saída de informação. Dados são elementos não associados e informações são elementos relacionados em um contexto específico. Vejamos, o seu nome é um dado. A senha do banco, aquele número, é outro dado. O seu CPF é outro dado. Porém, quando você chega ao caixa eletrônico e digita a sua senha, automaticamente o que o sistema do banco faz? Ele faz um processamento de dados e ele relaciona o teu nome com o teu CPF com a tua senha, produzindo informações. Então entenda que o seu nome isoladamente, a sua senha isoladamente são dados, mas a partir do momento que eles são relacionados, o sistema passa a ter informações. Então, dados são elementos não relacionados, enquanto que informações são elementos relacionados, interligados em um determinado contexto. Seguindo, então o processamento de dados ele é dividido em entrada de dados, processamento de dados e saída de informação. E o que é informática? A informática é a ciência que estuda os processos responsáveis por armazenar, processar e transferir dados, buscando sempre o aperfeiçoamento deles. A palavra informática deriva de outras duas: informação e automática. A palavra informação mais a palavra automático ou automática permite que nós tenhamos a informática. Pessoal, entendam. Se eu organizo as matrículas de alunos manualmente, pego os papéis e vou organizando por data de matrícula, por nome, por sexo ou por turma, eu estou fazendo um processamento de dados. Mas eu estou fazendo um processamento de dados manual. Agora, quando eu utilizo um sistema, um programa, um computador para organizar os dados de matrícula, eu passo a ter um processamento de dados automático. E que nome que nós damos a um processamento de dados automático? Nós damos o nome de informática. Ok? Seguindo. Quais são os elementos do processamento de dados? O processamento de dados ele possui hardware, software e peopleware. O que são hardwares? Hardwares são a parte física, os equipamentos, enquanto que software é a parte lógica, são os programas e sistemas computacionais. E peopleware são os usuários. Pessoal, em uma questão de prova, o examinador fez a seguinte pergunta: se poderíamos considerar a peoplewares apenas os administradores de rede e os programadores? Errado. Peopleware são todos os usuários de microcomputador. São as pessoas, os usuários. E hardware? Hardware são os equipamentos. É tudo aquilo que você pode tocar, pegar, apalpar, passar a mão, bulinar. Então você sabe que é um hardware. É a parte física. E software? Software são os programas que você não pega, mas que existem. São as instruções que fazem com que os hardwares funcionem. A gente pode até filosofar. A gente pode dizer que os softwares eles são a alma do hardware. Ou seja, os equipamentos computacionais sem softwares não funcionam. Voltemos. Então, em relação aos usuários, nós temos os administradores e os usuários comuns. Em relação aos softwares, nós temos os sistemas operacionais, os aplicativos, os jogos. E em relação aos hardwares, nós temos os processadores, as memórias, os equipamentos. Seguindo, voltemos para a questão.
Os computadores são compostos por componentes de hardware e software. Bacana, sim. A assinale alternativa que define a diferença entre esses dois tipos de componentes. Hardware, pessoal, é a parte física, sim ou não? E o software é a parte lógica, os sistemas, os programas? Sim. Então essa seria a resposta certa, ok? Para esse item. Os programas constituem o hardware? Lógico que não. Os componentes de hardware são pagos? Não necessariamente, eles podem ser gratuitos também. De repente, os componentes de hardware são pagos e os softwares são instalados de forma gratuita? Cara, não necessariamente, não diretamente. Tem softwares que são pagos e tem softwares que são gratuitos. E a relação do hardware ser pago ou não, isso é relativo, depende do local onde você trabalha, depende se você ganhou, se alguém te deu o hardware, se você ganhou o hardware numa promoção, isso é relativo. Essa afirmativa aqui ela é muito vaga. Uma atualização de hardware pode ser feita pela internet? Pode. Enquanto a de software exige a compra? Não. Existem softwares que podem ser atualizados via internet, com certeza. Isso a maioria deles. Os drivers são componentes de hardware e os aplicativos são componentes de software. Errado. Quando eu falo drivers, eu estou falando de programas que me permitem instalar equipamentos. Depois a gente vai retomar esse assunto aqui e nós vamos melhorar um pouco mais o entendimento. Mas os drivers são programas que permitem que nós instalemos os equipamentos. São programas que permitem que os equipamentos se comuniquem com os sistemas operacionais. Então, resposta certa para este item, letra A. Seguindo. Próximo item. Considerando os componentes de sistemas de informação do ponto de vista da tecnologia computacional, assinale a opção correta. Hardware é composto pelas máquinas e equipamentos. Software pelos programas computacionais e peopleware pelos usuários de microinformática. Resposta certa. Letra B. Peopleware é composto pelas máquinas e equipamentos. Não, peopleware pelas máquinas só se for o Robocop. E mesmo assim tem uma pessoa ali dentro, né? Um Android. Seguindo. Letra C. Software é composto pelas máquinas e equipamentos. Lógico que não. Peopleware é composto pelos programas. Também não. Agora, pessoal, para a gente poder finalizar a nossa aula, um detalhe importante. Quando nós falamos de software, programas computacionais ou sistemas computacionais, nós estamos falando da mesma coisa. Por exemplo, um joguinho de celular, ele é um programa? Ele é também um software e ele também é um sistema computacional. O Word é um programa, é um software e é um sistema computacional. Então, é a mesma definição, é a mesma coisa. Hardware são equipamentos, softwares são programas ou sistemas computacionais e peopleware são os usuários. Fechado, pessoal? Então, seguindo. Obrigado, pessoal, por assistirem a mais essa videoaula e até a próxima!